Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Muitas pessoas se perguntam como Deus permite as grandes tragédias no planeta, tais como as que aconteceram recentemente no litoral norte de São Paulo, ou ainda em casos com maior abrangência, como os terremotos que alcançaram a Turquia e a Síria no mês passado. Vamos entender esse tema sob a ótica espírita no programa de hoje. E, se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o link com os seus amigos, para ajudar assim a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem por Chico Xavier. Amigos, no tratamento da obsessão, será justo salientar a terapêutica da prece como elemento valioso de introdução à cura. Não ignoramos que a psiquiatria, nova ciência do mundo médico, apesar de teorizada nos hospícios, somente corporificou-se na prática que a define nos campos de guerra do século presente. Chamados ao pronto socorro das retaguardas, desde o conflito russo-japonês, os psiquiatras esbarraram com numerosos problemas da neurose traumática, identificando as mais estranhas moléstias da imaginação e usando a palavra de entendimento e simpatia como recurso psicoterápico de incalculável importância. Eis porque dispomos atualmente na moderna psicanálise da psicologia do desabafo como medicação regeneradora. A confissão do paciente vale como expulsão de resíduos tóxicos da vida mental e o conselho do especialista idôneo age por doação de novas formas, pensamentos, no amparo ao cérebro enfermiço. Invocamos semelhante apontamento para configurar na luta humana verdadeiro combate evolutivo, em que milhares de almas caem diariamente nos meandros das próprias complicações emocionais,
entrando sem perceber na faixa das forças inferiores que, a eclodirem do nosso passado, nos espreitam e geram em nosso prejuízo dolorosos processos de obsessão, retardando-nos o progresso por intermédio dos pensamentos desequilibrados com que se justapõe a nossa vida íntima. É por isso que vemos, tanto na Terra, como nas regiões inferiores da vida espiritual, as enfermidades, alucinações, que se alongam na mente ao comando magnético dos poderes da sombra com os quais estejamos em sintonia. E a técnica das inteligências que nos exploram o patrimônio mentopsíquico baseia-se de maneira invariável na comunhão telepática pela qual implantam naqueles que lhes acedem ao domínio as criações mentais perturbadoras capazes de lhes assegurar o continuismo da vampirização. Atentos assim à psicogênese desses casos de desarmonia espiritual, quase sempre formados pela influenciação, consciente ou inconsciente, das entidades infelizes, desencarnadas ou encarnadas, que se nos associam à experiência cotidiana. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Não nos esqueçamos de que possuímos na oração a nossa mais alta fonte de poder, em razão de facilitar-nos o acesso ao poder maior da vida. Assim sendo, em qualquer emergência, na tarefa assistencial, em nosso benefício ou em benefício dos outros, não olvidemos o valor da prece em terapia, recordando a sábia conceituação do apóstolo Tiago, no versículo 16 do capítulo 5, em sua epístola universal no Evangelho: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Meus amigos, terminando nesta quinta noite de visitação ao vosso templo de fraternidade, de serviço e de oração,
o nosso singelo estudo em torno da obsessão e do tratamento da obsessão. Agradecemos a oportunidade que nos foi facultada em vosso círculo de ação espiritual e continuando a aproveitar as bênçãos desta casa que é vossa e que é nossa. Ofereço-vos, como sempre, a amizade e a gratidão do vosso servidor Dias da Cruz. Por que os flagelos destruidores acontecem de tempos em tempos no nosso planeta? Não estamos sequer falando das guerras ou das pandemias, como recentemente também tivemos, mas ainda dos desastres naturais que aparentemente estão fora do nosso controle, como os terremotos, as enchentes e os tsunamis. Desencarnações coletivas, ou seja, num grande número e em pouco tempo, trazem dor, trazem sofrimento e, para muitos de nós, uma certa incompreensão e muitos questionamentos. Mas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, o capítulo 6 explica sobre a lei da destruição, onde Allan Kardec vai perguntar para os espíritos sobre a diferença entre a destruição que se faz necessária ao planeta, porque segue os desígnios de Deus, a destruição abusiva, que é ocasionada pelo mau uso do livre-arbítrio do homem. Fala também nesse capítulo sobre os flagelos destruidores, como esses que estamos falando hoje. Fala das guerras, dos assassinatos, dos duelos e até mesmo da pena de morte. E nós vamos ler aqui algumas partes desse capítulo. Na questão 737, Kardec pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Afinal, essa é a pergunta que muitos de nós está fazendo nesse momento, onde nós vemos as notícias tão tristes na TV, as famílias sofrendo, as mortes, as pessoas de todas as idades desabrigadas ou desaparecidas. E os espíritos respondem assim para Kardec: Deus assim o faz para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Então daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Mas afinal, abrindo aqui um parênteses, nós temos que lembrar que esses prejuízos e dores que os espíritos falaram são temporários, que pouco, aliás, vão importar para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. O que vai nos valer na vida espiritual é a forma como nós tivermos levado essas provas, se com aceitação e fé, ou se revoltados, com os olhos fixos somente nos prejuízos materiais, transitórios. E os espíritos finalizam dizendo que são esses acontecimentos necessários para que se realize mais rapidamente, algumas vezes, avanços que teriam exigido séculos e que acontecem, portanto, de uma forma mais acelerada. E na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Devido à nossa ainda limitada forma de enxergar as coisas, sem crermos na justiça das leis de Deus, como somos ainda muito apegados ao imediatismo, nós acabamos aprendendo mais pela dor do que pelo amor. Mas isso não é uma punição de Deus. Deus não nos pune. Ele está sempre a nos orientar com seu amor, a nos auxiliar, a abrir novas oportunidades para que a gente se aprimore.
Mas nós é que nos apegamos aos valores efêmeros da matéria, negando o caminho do entendimento que poderia tanto nos ajudar. E Kardec continua perguntando assim: mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E eles respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa. 1 século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá para o futuro. Será que nós conseguimos compreender esses momentos desafiadores de sofrimento, de grandes perdas, com essa consciência esclarecida e com a certeza da justiça divina? Nós precisamos refletir sobre tudo isso enquanto ainda estamos encarnados. E, continuando na nossa leitura, os Espíritos dizem assim: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Seja por um flagelo, a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que um maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. E na questão 739, Kardec faz uma pergunta interessante que diz respeito às mudanças físicas no globo, que são causadas por esses terremotos e por outros eventos geológicos que nos acometem. Ele pergunta assim: têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E eles respondem: têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Muito bem, em muitos casos, somente quando a dor é imposta para nós nos convencemos das verdades finalmente e humildemente nos transformamos para melhor. Nos desapegamos das nossas vaidades, das crenças erradas que trazemos, seja passando por aquele evento traumático, seja também testemunhando a dor dos outros que estão ali passando aquele evento e sentindo o impulso sincero de fazer algo para ajudar. Deus nos permite, através dos flagelos, o nosso aperfeiçoamento moral. Portanto, diante das tragédias, das dores que por vezes assolam a humanidade, que nós saibamos aceitá-las com fé, sem tirar os olhos do futuro da vida espiritual, que é a verdadeira vida. As dores são sempre transitórias e vêm como ferramentas para que os nossos espíritos eternos se reajustem finalmente às leis imutáveis de Deus.
Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas aqui do Portal de Luz. Hoje eu começarei o programa contando uma história da minha vida. Vocês me desculpem, não é muito aconselhável, mas ela ilustra bem o nosso tema de hoje. Porque quando eu era criança, meus pais se preocupavam assim muito em passar para mim e para os meus irmãos a necessidade de se falar a verdade. Eles literalmente cuidavam para mostrar a nós o quanto a mentira era prejudicial e que deveríamos fugir de mentir, fosse em que situação fosse. Lembro-me que quando eu e minha irmã tínhamos 9 e 7 anos, respectivamente, íamos à missa todos os domingos de manhã. E num certo domingo, nosso pai havia dado uma quantia em dinheiro para comprar cartolina e lápis de cera, não sei, para um trabalho escolar da minha irmã. Entretanto, nós fomos à missa e na volta da igreja, como irmã mais velha que eu era, decidi que compraríamos sorvete com o dinheiro que papai nos deu. E retornamos à nossa casa todas felizes, saboreando sorvetes. O que não esperávamos é que papai nos pedisse contas do dinheiro destinado à compra do material para o trabalho escolar. Foi quando eu, receosa em contar como gastamos a quantia, respondi que havíamos depositado dinheiro na sacolinha de dízimos em favor da obra da igreja. Meu pai, percebendo que eu mentia, voltou-se à minha irmã para confirmar a minha versão. E ela então contou a verdade sobre o destino do valor que ele havia nos dado. Eu nunca me esqueci daquela lição que me custou umas boas chineladas. Aquele foi o jeito do meu pai nos transmitir o quanto era grave mentir. Os antigos já diziam, mentira tem perna curta, lembram-se? Pois é, quantos sofrimentos ocultos ou escancarados poderiam ser evitados se as pessoas escolhessem a verdade? Quando falamos em doença da alma, então, certamente o hábito da mentira se caracteriza numa delas. E se aqueles que elegeram a mentira como hábito refletissem sobre o estrago que isto traz a si mesmo, elas jamais mentiriam. E pior, o quanto mal pode ser espalhado por causa de uma mentira. Então não é só a pessoa que mente que se prejudica, às vezes prejudica outras tantas pessoas. No entanto, por mais antagônica que seja a moral do Cristo, lançar mão da mentira passou a ser comum hoje em dia, acho que em todos os tempos, né? E assim, em todas as relações humanas, sendo até mesmo institucionalizada quando se trata de política, de governo. Por motivos escusos, tem se enganado e explorado, utilizando-se para isso da mentira. Mas, felizmente, vimos assistindo ao longo do tempo movimentos em defesa da transparência nas instituições públicas e privadas. Hoje em dia se fala em compliance nas empresas. Sem dúvida, a transparência ajuda a evitar a mentira e o mal feito. E apesar da teima de alguns, podemos dizer que avançamos um pouco neste sentido, passando a ter um discernimento mais apurado da sociedade que tem questionado e combatido as falácias
com as quais se pretende convencer os menos esclarecidos. No campo individual é ainda mais sofrível. Quando mentimos, nos tornamos automaticamente vulneráveis e ficamos reféns da mentira. Mesmo que não tenhamos o hábito de mentir e que eventualmente lançamos mão dela, nos sentimos fragilizados. Vocês já perceberam? E como sempre, mais dia menos dia, a mentira vem à tona. Perdemos um pouco da confiança das pessoas em nós. E quando alguém mente com frequência, seja no intuito de enganar, de tirar vantagens, quer por medo ou para encobrir uma verdade que ela acha não ser tão favorável assim, o mentiroso vai sofrer as consequências por se tornar uma pessoa desacreditada, uma pessoa sem crédito, alguém que não será levada a sério, mesmo que esteja falando a verdade. E isso é muito triste mesmo. E quando a pessoa finalmente se dá conta do estrago que a mentira fez na sua vida, né? Ela vai ter um longo trabalho, um longo e exaustivo trabalho para recuperar a sua dignidade, que não raro se estenderá por muitas encarnações, este trabalho. Combater a mentira deve ser um trabalho constante, individual e coletivo. É necessário que comecemos dentro do lar, ensinando aos nossos filhos e netos o valor da verdade, por mais dura que seja. A nossa doutrina nos dá todo o apoio que precisamos para pautar a nossa vida dentro da verdade simples. Se não pudermos intervir para melhorar uma situação, é melhor nos calarmos e orarmos do que falarmos uma mentira, mesmo que seja sob o pretexto de ajudar alguém. Pensemos nisto. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Lei do Amor, que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, onde, nas instruções dos Espíritos, no item 10, o Espírito Sanson, em Paris, em 1863, deixou-nos as seguintes orientações sobre o amor. Diz Sanson: meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo aquilo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo,
consciencioso para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores, que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos atrás. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados por uma sementeira fecunda, qual a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto no Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Amigas e amigos, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, ensinou-nos e exemplificou que sem o amor nada edificaremos moralmente. Então façamos o bem sem olhar a quem no limite de nossas forças, para que o amor verdadeiro, aquele que doa sem nada querer ou receber em troca, renasça vigorosamente em nosso coração e mente. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais.
Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários, suas sugestões de temas que gostaria de ouvir e compartilhe o vídeo com os amigos. E você encontra também conteúdos inéditos no nosso canal, aulas, cursos sobre livros espíritas e também o Evangelho no Lar, que acontece diariamente às 9 da noite, e muito mais. Se inscreva no nosso canal e acesse para poder levar mais luz para o seu dia e para o dia das pessoas que você ama. Muito obrigada e até a próxima!